A estrutura de uma embarcação e de uma aeronave são muito similares, basicamente constituídas por uma casca, chapa fina, reforçada com reforçadores longitudinais e transversais. O corpo estrutural se comporta como uma viga. A embarcação está apoiada continuamente no empuxo do líquido e a aeronave está apoiada nas cargas aerodinâmicas quando em voo e nos trens de pouso quando em solo. Essas estruturas devem resistir aos esforços locais, mas também aos esforços de flexão como uma viga. Nesta apresentação, vamos tratar da flexão de uma viga-navio com um double end ferry do nosso exemplo. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barilho@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa esta embarcação exemplo sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não copie, não critique, desenvolva seu próprio projeto. O que é alinhamento de espessura? São elementos estruturais ligados um ao outro e suas espessuras devem estar de topo alinhadas, mesmo que haja uma superfície, uma chapa intermediária. Vamos tomar esse exemplo. A viga superior, que pode estar ligada, vamos dizer, a um convés, ela está com a espessura da alma para avante. O prumo da antepara está com a alma para avante. A borboleta que liga a viga ao prumo está com a alma para avante, está alinhada com os dois elementos. A borboleta do pé do prumo, ela está sobreposta, ligada ao prumo vertical, soldada ao prumo vertical e soldada ao duplo fundo. O prumo inferior está com a espessura para avante, a viga horizontal soldada ao duplo fundo está com a espessura para avante e a borboleta que liga os dois elementos está com a alma com a espessura para avante. Qual o problema desse projeto estrutural? Vamos ver. A borboleta está sobreposta ao prumo vertical e está desalinhada com a espessura da viga inferior. O desalinhamento da espessura da borboleta com a alma da viga de baixo vai dar concentração de tensões, causando trincas. Vai formar uma tesoura. Isso não deve ser feito jamais. Eu já presenciei um caso desses e que deu um prejuízo enorme. O projetista de renome internacional cometeu esse erro em pé dos prumos com o duplo fundo de toda uma embarcação. O aprovador de planos da classificadora não percebeu. O estaleiro de renome internacional também não percebeu. O vistoriador dos blocos também não percebeu. Somente o vistoriador da classificadora, no final da obra, notou o desalinhamento. Conclusão: o estaleiro teve que retirar mais de 100 borboletas e soldar tudo de novo. Como evitar pontos duros na estrutura? Ou seja, pontos com concentração de tensões. Nunca termine um elemento estrutural no meio de uma chapa fina. É um ponto de concentração de tensões, ou ponto duro, e vai gerar trincas. Lembre-se que a estrutura naval trabalha com cargas cíclicas, e um esforço concentrado localizado em uma chapa gera tensões altíssimas. Qual é a tensão de uma carga muito baixa? Dividido por uma área tendendo a zero.
é uma tensão muito alta, muito alta. Esse é um item difícil de fazer um projetista ou um engenheiro não naval entender a diferença entre uma estrutura naval, uma estrutura civil, uma estrutura mecânica. A estrutura naval é uma estrutura dinâmica, sujeita a cargas dinâmicas cíclicas. Vejam esse detalhe: uma antepara com uma longitudinal e a borboleta terminando na chapa. A borboleta geralmente transmite o momento. Na ponta superior da borboleta vai gerar trinca, obviamente. Qual é a solução? Não colocar a borboleta? Não. A borboleta muitas das vezes é necessária e obrigatória. Então veja, você pode usar esse artifício e colocar um reforçador horizontal. Aqui não mostra na figura, mas esse reforço vai de prumo a prumo, por exemplo. Veja esse outro exemplo. Eu tenho um prumo vertical, vou colocar uma borboleta na parte superior e o longitudinal do convés está distante da ponta da borboleta. Nesse ponto vai gerar trinca. Eu posso prolongar essa borboleta também até a raiz ou até próximo à longitudinal do convés, mas não é uma solução ótima, é uma boa solução, mas não é ótima. O melhor é você levar para esse outro detalhe. Posso fazer uma abertura no cintado do costado acima do convés para escoamento de água de chuva? Recortar a parte superior do cintado próximo ao convés é um erro muito grave. Devido à carga cíclica da flexão da viga navio, pode gerar trinca e até mesmo levar à fratura da viga navio, colocando a embarcação a pique. Se houver necessidade de drenar a água de chuva do convés, embornais devem ser instalados. O que é continuidade estrutural? O elemento estrutural não é interrompido, não é seccionado na passagem através de um elemento transversal a ele. Há basicamente 3 tipos de passagem. O elemento estrutural passa livre pela abertura do elemento estrutural transversal a ele. O elemento estrutural é engastado na transversal a ele através de uma chapa de um lado ou ambos os lados, em locais de alta concentração de tensões e necessário para transmitir a força de apoio, próximo a borboletas, regiões de pilares, etc. O furo de passagem é fechado com colar estanque, nas passagens por anteparas de tanques ou estanques. Vigas gigantes longitudinais devem manter a continuidade estrutural ao longo da viga navio. Longitudinais que compõem a seção da viga navio devem ter continuidade estrutural onde solicitado pelas regras. Atenção! Basicamente onde é necessário atender o módulo da viga navio. Em nosso caso, embarcação de passageiros para navegação interior, 50% de LA anal. Reforços transversais e longitudinais, em geral, devem ter continuidade estrutural, sendo passantes ou com uma boa ligação estrutural de um lado e do outro elemento transversal a ele. Cada construtor tem seus detalhes estruturais de passagem e devem ser aprovados pelas classificadoras no início do projeto e construção da embarcação. Vamos calcular os esforços na seção da viga navio. Para isso, precisamos do arranjo estrutural e do arranjo de todos os equipamentos. Um levantamento de pesos e centros da embarcação leve foi efetuado.
A esse valor foi adicionado o deadweight, carga paga e pesos operacionais. Isso tudo foi discretizado e apresentado na coluna WI. Os valores de WI foram majorados, de forma a termos uma margem para o deslocamento leve e calar a embarcação em no máximo 2 metros. O valor de empuxo também foi discretizado e apresentado na coluna I. Esse valor foi obtido na curva diária das seções. A partir dos valores de WI e EI, obtivemos os valores de esforço cortante F. O esforço cortante F, em relação a uma seção X, é o somatório de todas as forças até essa seção, ou seja, é a soma dos pesos da embarcação menos a soma dos empuxos até essa seção. E o momento fletor na seção X é a soma dos pesos vezes a distância xi, menos a soma dos empuxos vezes a distância xi. O resultado foi plotado num gráfico. A distribuição de pesos, distribuição de empuxo, o diagrama de esforço cortante. Veja, o esforço cortante máximo ocorre fora de minha nau, a minha nau é 0. O esforço cortante máximo ocorre a mais ou menos 1/4 de L, que deu 43,7 toneladas. E o diagrama de momento fletor, dando 822 toneladas metros, que ocorre a meia nau. O gráfico é plotado até L sobre 2, porque a embarcação é simétrica em relação à meia nau. Vamos calcular o módulo da seção, momento de inércia e momento estático máximo em relação à linha neutra da seção da embarcação exemplo. Vamos tomar somente os elementos longitudinais contínuos na extensão da viga navio e não vamos considerar as aberturas. Por exemplo, segundo convés, chapeamento do segundo convés, chapeamento do primeiro convés, vamos retirar a abertura das escadas, chapeamento do convés principal, chapeamento do fundo, chapeamento da lateral da superestrutura, chapeamento do costado, chapeamento das anteparas longitudinais, vigas e cordas do segundo convés, vigas e cordas do primeiro convés, cicordas do convés principal e longarinas do fundo. Vamos calcular as propriedades da seção mestra considerando o casco mais superestrutura. Vamos dispor na tabela várias colunas. Para cada item nós vamos considerar a largura, a altura ou espessura do elemento, a altura projetada na vertical, a posição do centro de gravidade desse elemento em relação à linha de referência ou linha de base, a área desse elemento, a área multiplicado por y é o momento estático do elemento em relação à linha de referência. Vamos calcular o momento de inércia próprio em relação à linha neutra e o momento de inércia de transporte, que é a área multiplicado por y ao quadrado. Temos a posição da linha neutra, que é o momento estático dividido pela área. Temos também o momento de inércia em relação à linha neutra, aplicando a lei do translado dos eixos. Vamos calcular o módulo de resistência do convés número 2, segundo convés, que é o momento de inércia em relação à linha neutra, dividido pela distância entre a linha neutra e a posição desse segundo convés,
e da mesma fórmula o módulo de resistência de baixo ou do fundo, que é o momento de inércia da linha neutra dividido pela distância da linha neutra até o ponto mais baixo da seção. Calculamos o raio de giração e o cálculo do momento estático em relação à linha neutra, que é igual à área do elemento multiplicado pela posição do elemento em relação à linha neutra. Muita atenção com as unidades ao preencher esta tabela. Vamos fazer a mesma coisa com uma seção localizada a 25% de L da meia nau. Calculamos a posição da linha neutra, o momento de inércia em relação à linha neutra, o módulo de resistência no segundo convés e o módulo de resistência no ponto mais baixo do fundo, raio de giração, momento estático em relação à linha neutra. Quais são as propriedades de seção requeridas para uma embarcação de passageiros de navegação interior? Deve atender basicamente a 3 critérios. O módulo mínimo a meia nau deve ser o maior obtido entre 2 equações abaixo. Primeiro, o módulo mínimo requerido da seção igual ao momento máximo em águas tranquilas dividido pela tensão máxima admissível em flexão, que deve ser o menor valor entre 1,34 e 0,8 da tensão crítica de flambagem. Também deve ser o módulo igual a C1, que é dado por essa fórmula para L maior que 61 metros, onde L é o comprimento da embarcação, C2 em unidades coerentes é 0,01, o B é a boca máxima, CB é o coeficiente de bloco, e que vai nos dar, por essa equação, 3.476 centímetros quadrado metro. É para comparar com a equação acima e tomar o maior dos dois valores. Também temos que verificar o momento de inércia mínimo da seção a meia nau, que é dado pela fórmula comprimento vezes o módulo mínimo requerido de seção, dividido por 33,3. E a terceira equação é a tensão de cisalhamento máximo. A tensão máxima admissível em cisalhamento é igual, e ela deve ser o menor valor entre 1,03 e 0,8 da tensão crítica de flambagem em cisalhamento, que é igual ao esforço cortante máximo em águas tranquilas, vezes o momento estático de primeira ordem até a linha neutra, dividido por 2 vezes o momento de inércia vezes a espessura. O fator multiplicativo 2 no denominador é porque está considerando uma embarcação simétrica bombordo e boreste e está tomando 2 vezes a espessura de bombordo e a espessura de boreste. O momento fletor da viga navio apresenta compressão no fundo e tração no segundo convés. Vamos calcular as tensões críticas de flambagem das longarinas do fundo em compressão, considerando a seguinte seção e com as propriedades de seção dadas ao lado, já descontando os 5% da tabela 1. A tensão elástica de flambagem do perfil em compressão é dado pela fórmula abaixo, que é exatamente a fórmula de Euler de 1957. Trocando os valores na fórmula, chegamos ao valor da tensão elástica de flambagem desse perfil. Notar que a fórmula de Euler tende a infinito quando se trata de um elemento curto, compacto, pequeno e esbeltez. Logo, é necessário reavaliar o valor através das seguintes expressões. Se a tensão elástica for menor do que a tensão de escoamento
dividido por 2, a tensão crítica de flambagem é a própria tensão elástica. Se a tensão elástica é maior do que a tensão de escoamento dividido por 2, nós devemos utilizar a formulação ao lado. No nosso caso, a tensão elástica é muito maior do que a tensão de escoamento dividido por 2. Portanto, nós devemos usar a equação ao lado e chegaremos ao valor da tensão crítica de flambagem desse perfil. Vamos verificar a tensão crítica de flambagem numa chapa em compressão do fundo, com espaçamento de cavernas S, comprimento ou distância entre longarinas e L, espessura T. A tensão elástica de flambagem desse painel em compressão é dado pela fórmula abaixo, que é similar à formulação dada na referência 3. Com reforços perpendiculares à tensão de compressão xi, que é o lado mais curto pelo lado mais comprido, entre 0 e 1, nós temos que aplicar a fórmula abaixo. Substituindo os valores na fórmula abaixo, chegamos a um M de 1,815. E substituindo na tensão elástica, chegamos a 5,36 kg por milímetro quadrado. A tensão crítica de flambagem do painel em compressão precisa sofrer uma correção. Vamos verificar como. Se a tensão elástica for menor que a tensão de escoamento dividido por 2, a tensão crítica de flambagem em compressão vai ser a própria tensão elástica calculada acima. Se essa tensão elástica for maior que a tensão de escoamento dividido por 2, aplicamos a formulação ao lado para a correção. No nosso caso, a tensão elástica é menor do que a tensão de escoamento dividido por 2. Logo, a tensão crítica de flambagem é 5,36 kg por milímetro quadrado. Da mesma forma, vamos verificar a tensão crítica de flambagem da chapa lateral da superestrutura próxima à linha neutra. Novamente, as formulações da referência 3 para servirem de comparação, e a tensão elástica de flambagem de um painel em cisalhamento é dado pela formulação abaixo, onde o Kt é igual a 5,34 mais 4 vezes o xi ao quadrado, e o xi é o lado mais curto pelo lado mais comprido, que é 0,6. Substituindo na equação acima, nós temos que a tensão elástica em cisalhamento é 7,27 kg por milímetro quadrado. Vamos utilizar as fórmulas de aproximação para essa condição e verificando que a tensão elástica em cisalhamento é maior que a tensão de escoamento em cisalhamento dividido por 2, aplico a formulação abaixo e chego que a tensão crítica de cisalhamento em flambagem é 7,25 kg por milímetros quadrado. Tomamos a seção a 25% de L, pois as propriedades de seção são menores e está nos 50% de L a meia nau, conforme requerido no ABS. As propriedades da seção da viga navio requeridas devem atender a 3 critérios: módulo mínimo requerido, inércia mínima e tensão de cisalhamento máxima. O módulo de seção mínimo requerido deve atender a 2 requisitos. O primeiro é o momento fletor máximo em águas tranquilas dividido pela tensão máxima admissível em flexão. E a tensão máxima admissível em flexão deve ser tomado o menor valor entre 1,34 e 0,8 da tensão crítica de flambagem já calculada anteriormente, que deu
no painel do fundo. O módulo requerido, trocando na fórmula acima, vai me dar 1912 centímetros quadrado metro. E vejam que é muito menor que o módulo oferecido, ok. Notar que a tensão de tração no segundo convés é muito baixa. É igual ao momento em águas tranquilas dividido pelo módulo no segundo convés, que vai me dar 0,104 toneladas por centímetro quadrado, que é muito inferior ao valor admissível de 1,34. O segundo requisito é o módulo requerido obtido na formulação abaixo. Trocando C1 e C2, chegamos que o módulo requerido mínimo é de 3.476 cm². O módulo no fundo é 7.849 e o módulo oferecido no segundo convés é 5.939, o que é muito superior ao valor mínimo requerido. Vamos verificar o segundo critério, que é o momento de inércia mínimo. E também verificamos que o momento de inércia oferecido é muito superior ao momento de inércia requerido. O terceiro critério é a tensão de cisalhamento máxima, e esta ocorre próximo à linha neutra. Na linha neutra, próximo à linha neutra, acima do convés principal, nós temos a espessura da superestrutura de 4,76. É essa espessura que nós vamos considerar e calculamos a tensão de cisalhamento atuante nessa seção. E também verificamos que ela é muito inferior à tensão de cisalhamento máxima permitida. Ok. Apenas como exercício, e se considerarmos só o casco de uma barcaça para navegação interior e tudo acima do convés principal fosse considerado como carga? Vamos tomar a seção a 25% e verificar as propriedades de seção. Verificamos que o módulo mínimo requerido, a meia nau, é menor que o módulo oferecido. Depende agora do projetista inferir sua experiência e aumentar algumas espessuras ou aumentar as dimensões de alguns elementos estruturais acima dos valores mínimos obtidos pela classificadora. Deixo aqui uma bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Se gostaram, indiquem aos seus amigos. Você está autorizado a utilizar partes ou todo desse trabalho como apoio didático somente, desde que cite a referência, o meu nome, o meu e-mail. O projeto dessa embarcação exemplo não poderá ser utilizado comercialmente ou construído sem autorização do autor por escrito.